Boa tarde, terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, terça-feira, dia 19 de maio de 2020. E antes de nós entrarmos na disciplina de História, eu quero compartilhar algo que está na Palavra de Deus com você. Então, pega aí a sua biblinha, abre lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, no capítulo 16. Livro de Provérbios, capítulo 16, Provérbios está logo depois dos Salmos, e lá no versículo 9 diz a seguinte palavra, leia aí junto comigo. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O que essa palavra nos ensina? Essa palavra nos ensina que o homem, que significa todos nós, né, inclusive vocês, crianças, nós tomamos algumas decisões e queremos dar alguns passos muitas vezes. Mas nós devemos permitir que quem dirija e conduza a nossa vida seja o Senhor Deus. Então, que nesse dia, eu e você possamos permitir que todos os nossos passos sejam direcionados pelo Senhor Deus, por Jesus, que o Senhor possa nos direcionar em todas as coisas que nós formos falar, em todas as coisas que nós formos fazer, que o Senhor Deus possa estar nos direcionando e nos guiando para que nós possamos sempre fazer a coisa certa. Porque muitas vezes nós temos planos e nós pensamos em fazer algumas coisas, certo? Mas tem que ter o direcionamento de Deus para que isso dê certo. Então, que hoje nós possamos deixar que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir e nos direcionar em tudo que nós formos fazer nesse dia, ok? Essa é a palavra do Senhor para nós no dia de hoje. Agora, você já deixa preparadinho o seu livro de história aí em cima da mesa, onde você está estudando, que hoje nós vamos entrar no capítulo 1, da unidade 2. Então, nós vamos, a partir de agora, entrar no segundo bimestre e vamos começar a estudar conteúdos novos referente à disciplina de História. Lá no capítulo 1, a gente vai estudar sobre a comunicação. Só que antes da gente ir lá para o livro, folhear o livro, a professora quer contar rapidamente para vocês um breve relato de como surgiu a comunicação, como surgiu a escrita, da onde que veio, da onde surgiu. Será que a gente, desde que existia já o início das pessoas, já da humanidade, será que eles já falavam como nós falávamos? Será que eles já nasceram, todo mundo aprendeu a escrever já e já foram escrevendo tudo? Será que foi assim? Não, não foi assim. Então, nós sabemos que lá na pré-história, que era antes da escrita, não tinha sido inventada a escrita ainda. Lá na pré-história, os homens, as famílias, moravam nas cavernas. Então, lá nas cavernas, eles eram onde eles habitavam, então eles caçavam para se alimentar. A maneira que eles viviam lá era uma maneira completamente diferente da nossa. Como será que era a comunicação deles? Será que eles falavam como a gente fala? Não. A comunicação deles era por meio de grumidos. Como assim grumidos? Igualzinho o neném faz. Era assim a comunicação deles. Porque eles não articulavam as palavras como nós falamos hoje. Então, eles se comunicavam por meio de gestos, faziam gestos, sinais, como a gente ainda tem os sinais hoje, a gente tem as libras aí, né, para trabalhar a linguagem de sinais também. E eles se comunicavam dessa forma, porque eles não sabiam articular as palavras. Então, essa era a forma deles se comunicarem, né? Com o passar do tempo, eles começaram a descobrir uma maneira mais fácil de se comunicar uns com os outros dentro de uma própria família, que era por meio de, depois que eles se gesticulavam e faziam sinais com as mãos e faziam grumidos, barulhos com a boca, eles descobriram que eles podiam desenhar.
E foi aonde surgiu as pinturas rupestres, que vocês também já devem ter estudado em artes, lá nas cavernas. Era uma maneira de comunicação deles mostrarem para o mundo o que estava ao redor deles naquela época. Então, eles faziam desenhos nas cavernas, eles se comunicavam por meio dos gestos, eles não conseguiam articular as palavras ainda, só balbuciavam algumas coisas, alguns sons, mas não articulavam as palavras como nós hoje em dia. E essa era a maneira de comunicação na pré-história. Isso antes da escrita. Quando eles começaram a desenhar lá nas pedras, eles descobriram que era uma maneira fácil de se comunicar desenhando também. E eles foram se aperfeiçoando e foram evoluindo, até que eles descobriram que seria muito mais fácil eu me comunicar escrevendo por códigos. E logo eles começaram a descobrir que com letras, com escritas, seria mais fácil a comunicação. E logo depois também eles foram se aperfeiçoando e foram aprendendo a se comunicar por meio da fala. Isso foi uma evolução bem lenta. Então, primeiro eles balbuciavam, se comunicavam por meio de gestos, logo depois eles aprenderam a fazer desenhos, logo depois eles já aprenderam que eles podiam articular pequenas palavras, e assim eles foram evoluindo lá na pré-história, antes da escrita. Logo depois desse tempo, com essa evolução, eles começaram a escrever, criar códigos, sinais, emblemas, desenhos, no qual eles se comunicavam com as pessoas. E foi aí que eles descobriram a escrita. Logo depois da escrita, veio a história. História de tudo como começou, de onde que iniciou, de como que eles começaram a aprender algumas coisas, e tudo que nós descobrimos hoje a respeito deles é por meio da história. Então, nós temos a comunicação antes da escrita, nós temos uma comunicação depois da escrita. A comunicação antes da escrita era de uma forma. A comunicação depois da escrita se tornou um outro jeito de se comunicar muito mais fácil, que mais pra frente a gente vai estar vendo isso, certo? Agora que a gente já deu uma introdução da nossa aula, você vai pegar o seu livro, lá no capítulo 144, unidade 2, conviver e construir, tá? Ali, nós temos um versículo que diz assim, páginas 144 e 145. Diz assim: não há autoridade que não venha de Deus. Romanos 13:1. Isso significa que todas as coisas, que todas as autoridades foram colocadas por Deus. Por isso nós devemos orar pelos nossos governantes, orar pela mamãe, orar pelo papai, orar pela professora, que eu também sou uma autoridade sobre a vida de vocês. E é um dever nosso orar por todas essas pessoas que Deus coloca acima de nós. Ali, nós temos algumas perguntinhas que vocês podem responder ali mesmo, tá? Pode escrever de lápis, aqui mesmo, embaixo das perguntas, você pode responder de lápis mesmo. Aquelas perguntinhas que estão ali. Para uma convivência saudável, é necessário uma boa comunicação. Se nós entrássemos na sala de aula e eu falasse uma outra língua, por exemplo, no hebraico, será que vocês conseguiriam compreender o que a professora estava falando, uma língua que para vocês desconhecem? Não, claro que não. A mesma forma a professora, se de repente um de vocês falasse uma língua que a professora não conhecesse, ia ser da mesma forma, ia dificultar. Por isso, existe uma importância muito grande na comunicação, de nós sermos claros naquilo que nós estamos falando. Por isso que muitas vezes a professora sempre fala para vocês em sala de aula. Se você não está entendendo, levanta a mão e fala: professora, eu não entendi. Claro que aí na casa de vocês não tem como fazer isso. Mas você pode chamar o papai e a mamãe
para eles te ajudarem naquilo que vocês têm dúvida. Por quê? Porque há uma necessidade de uma boa comunicação para nós compreendermos melhor as coisas, certo? Então, a nossa aula de hoje vai partir aqui do capítulo 1, estão vendo aqui, ó? Página 146, tá? São somente leituras que vocês irão fazer. A professora não pode ficar lendo aqui com vocês por causa do nosso tempo, né? O vídeo, ele não pode ser um vídeo muito longo, por esse motivo eu não vou fazer essa leitura com vocês. Vocês vão fazer essa leitura com vocês em casa. É a respeito exatamente da pré-história antes da escrita e da história depois da escrita. É exatamente isso que a professora explicou. A professora também vai colocar uma sugestão de vídeo sobre o início da escrita. Um vídeo animado para vocês assistirem e verem aonde que começou a escrita, como que começou e aonde que chegaram, aonde que nós chegamos na comunicação até os dias de hoje, tá? Vai estar lá um vídeo em anexo logo depois dessa aula para vocês assistirem. Então, vocês vão fazer a leitura ali, ó, Convivência e Comunicação, da página 146, capítulo 1. Vocês vão fazer a leitura da página 147, que é a comunicação na pré-história, escrita e história depois da escrita. Também tem um pequeno texto ali que vocês irão fazer a leitura. Tem uns desenhos ali, tá bem facinho de vocês aprenderem. E na página 148 e 149, fala sobre a cultura rupestre, que vocês também sabem que eram desenhos que foram deixados escritos nas cavernas como meio de comunicação conosco. Então, tem muitas curiosidades ali, ó, de como eles se comunicavam conosco nos tempos antigos, inclusive aqui no Brasil, né? As pinturas rupestres aqui do Brasil, como meio de comunicação, certo? E vocês vão fazer as atividades de casa na página 150 e 151. Vocês vão fazer somente essas duas atividades e vão fazer esse pequeno traduzindo a mensagem com palavras, que é uma pequena atividade que você tem aqui, que você vai traduzir o que a Mila escreveu aqui por meio dos desenhos, certo? Então, bem simples, página 150 e 151. Vou deixar o vídeo bem esclarecedor sobre os meios de comunicação, sobre a maneira da comunicação na pré-história para vocês assistirem. E na próxima semana a gente faz a correção da página 50, da página 150 e da página 151. Certo, crianças? Então, boa atividade para vocês e até a próxima aula.